agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Lucas capítulo 4, vamos lá. Meu Deus, essa série é interminável. Mas é assim mesmo que funciona. Vamos lá, Lucas 4, verso 16, no verso 18. Então Jesus, ele chega na sinagoga, eu tenho usado esse texto base. Ele diz lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Gente, nós vivemos debaixo das boas novas. Por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, são as boas novas. Verdades libertadoras. Escuta, eu não posso anunciar juízo, condenação. E às vezes uma boa parte da igreja, como liderança, tem anunciado juízo e condenação. Esses não são as boas novas. O juízo e a condenação já foi lá em Jesus Cristo. O sangue dele recebeu a condenação e o juízo merecido da humanidade. Que alguém diga aleluia. Eu vou te falar, essas boas novas são tão tremendas que eu vou te falar, pelo ponto de vista de Deus, ouça, o mundo inteiro já está liberto. Eu vou repetir, do ponto de vista da obra feita e Jesus sentado à destra do Pai, o mundo inteiro está liberto, eles só não sabem, por isso que nós temos que anunciar as boas novas para eles, libertadoras, e não ficar olhando para a vida deles, está amarrado no pecado, nisso, naquilo outro, papapá, e a gente fica então pensando condenação e juízo como o diabo quer. Querido, você tem que apresentar a refeição, o bacalhau para a turma, meu irmão. Entende? As boas novas. A misericórdia e a compaixão é do Senhor. Ele ama, todo mundo já foi liberto. Só não estão de fato libertos, não porque a liberdade não tenha chegado, é porque ainda desconhecem. A missão da igreja é levar essa palavra e anunciar. É por isso que nós estamos fazendo o que Deus me chamou para fazer. Liberta o meu povo. Manda ver. A palavra de que eles são livres, Jesus já libertou. E quando a pessoa crê, ela se torna numa nova criatura. Que alguém diga aleluia. E ela vai começar a aprender tantas coisas, mas essa é a missão nossa, queridos. Isso aí não tem privilégio maior do que esse. Você é um embaixador de Cristo, rapaz. Leve boas novas, as pessoas estão ao seu lado. Entende? Não tem uma mentalidade humana, religiosa, de falar as coisas de Deus. Não é isso não. Às vezes o pessoal quer falar de Deus para as pessoas que não conhecem a liberdade que já existe, para falar, você está na mão do diabo, você está... Está tudo errado, gente. Então, aí diz assim, ele me enviou então para proclamar libertação aos presos, a recuperação da vista dos cegos. Alguém entende isso aqui, que é uma expressão muito legal? As pessoas estão debaixo de uma cegueira, gente. Elas não enxergam. A igreja não pode ficar debaixo dessa cegueira. Ok? E aí, para libertar, olha só, os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável. Levítico 25, olha só, está tudo resolvido, você não perde mais nada. Os prejuízos ficaram no passado, aleluia. Ok, vai comigo a Gálatas, capítulo 5, verso 1. Eu leio na Nova Versão Internacional, foi para a liberdade que Cristo, Ele não me libertará, Ele já me libertou. Portanto, permaneçam firmes. Porque a intenção das trevas é, todo dia, de maneira contínua, tentar provar a mim que eu estou encarcerado, olha aí. Não é bem assim que esse pastor maluco está falando, não. Agora ele está cabeludo, está feia a coisa para o lado dele. Ele deve estar com um problema, esse pastor. Não aceita não recebe. E ele fica dizendo para cima de mim, cara, eu não sou livre. Como é que ele usa as mais variadas situações para dizer, você não é liberto. Se você está aqui nessa noite, ou você que nos assiste, você tem certeza que é nova criatura, eu quero te dizer, você é liberto. Deus não faz essa obra pela metade, não. Não, pastor, acho que ainda está sobrando uns capeta por aí e tal. Não está sobrando nada. Isso é um engano das trevas, achar que você está amarrado a algum. É um pequenininho. Ficou lá, parece que um pedaço de um. Negativo. Você pertence a Jesus, cara. Escuta, no reino do Espírito é o seguinte, ou você pertence a um ou pertence a outro. Não tem coluna do meio. Não tem um lugar que você fica lá, pastor, eu não sou para lá daquele negócio meio
tal, mas eu também assim, eu estou aqui na minha, eu vou tocando o barco, é mesmo? Então você é do outro lado. E não sabe. Então se você é nova criatura, você é livre. Daí Paulo diz assim, então Elinho, permaneça firme, cara. E não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Porque o inferno, ele só vem me perturbar e a você continuamente para tentar encarcerar a gente. Escuta, você é nova criatura, querido. Se você tombar aqui, você vai direto para a presença de Deus. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Você se uniu ao Senhor. Mas as mais variadas situações que existem nesse mundo de cativeiro, Ele quer te empurrar. Ele quer te empurrar para que você não viva a plenitude da liberdade de Deus. Então, ser uma pessoa sábia, tem a antena ligada, tem os olhos bem abertos. Colossenses capítulo 1, vamos lá. Estou lendo passagens que falam do fundamento da nova criação, da justiça de Deus, de quem nós somos, igreja. Ok, não estou falando de denominação, nem academia da fé. A igreja do Senhor espalhada pelo mundo, diga aleluia. Ela não tem placa. Tá? Ela não tem placa. Aqui nesse lugar nós pensamos aqui, assim, aqui naquele lugar, não existe isso. É a palavra. Somos um só povo, aleluia. Então escuta, olha que legal. Ele nos libertou. Ele, Jesus, do domínio. Quero falar hoje sobre autoridade, domínio. Ó, olha para cá. Deus, autoridade. Você tem que pegar isso, tem que pegar. Então, é desse jeito. Ele nos libertou do domínio, da autoridade, do império das trevas. Só de ler isso já me abençoa. Ele me libertou. Ponha teu nome, Ele me libertou. Diga, Ele me libertou. Ele me libertou. Ele me libertou do domínio, do império das trevas. Eu e você não temos mais nada a ver com eles. E nos transportou, olha aí, foi de van é muito perigo. Foi de primeira classe. Uhul! Jesus comprou a primeira classe para você, rapaz. Fly Emirates, olha aí, pá, primeira classe. Foi para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Alguém pagou um preço, a palavra redenção por trás disso, alguém tem que pagar um preço. Ele pagou com o seu sangue a remissão dos pecados, que alguém diga aleluia. Então, gente, vamos lá, vamos seguindo um pouquinho dentro desse assunto, porque se você junta tudo que foi falado com o que eu estou continuamente falando aqui sobre essa área, e você bota no teu espírito para que você tenha certeza, você vai se posicionar e o inferno está liquidado na tua mão. Ok? Porque ele encontrou alguém que sabe quem é. Olha aí. Encontrou, sabe quem é? Quem é você? Não sei quem sou. Não sei, ser ou não ser, é a questão e tal. Não, você sabe quem você é. Eu sou crente, é pouco? Eu tenho carteira de membro da igreja, é pouco? Sou da academia da fé, é pouco? Não, sou da igreja nova, é aquela poderosa. A nova igreja. Pastor Fragância. Só eu posso brincar com ele, hein? Ele está em Israel, rapaz, vai me contar depois lá. Deus tem que livrar ele do homem bomba, né? Eu sei quem eu sou. E o incrível é que eu venho falando com vocês sobre esse assunto, você não receberá isso porque eu estou te falando. Você receberá isso porque você vai crer nisso. Na verdade que está escrita. Você não sente, você não toca, ok? Não tem nada a ver com o seu homem exterior, mas um coração que abraça uma verdade. Esse é o segredo da nossa vitória. Tá certo? Não tem comprovação. Então, legal. Vamos dar uma olhadinha nesse contexto aqui, da morte espiritual do homem. Agora, voltando então, pegando esse livro como história, Deus contando o homem do passado, o que aconteceu. Quando ele foi criado, nós sabemos, ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E ele foi criado com a própria pessoa de Deus, porque assim Deus idealizou que o homem, ele fosse um ser cheio dele. Olha que legal, gente. É demais isso aí. Uma duplicata da mesma espécie, um ser espiritual.
Mas não porque ele criasse algo para lá e ele ficasse para cá. Escuta, em Gênesis capítulo 2, anote aí, tem gente nova, você vai aprendendo sobre isso, a gente tem que repetir, mas a gente repete também, a gente aprende, a gente renova. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele ele mesmo, nas suas narinas. Então o homem passou a ser um ser igual a ele, uma duplicata em espécie, um ser espiritual vivo, com a pessoa de Deus. Entende a glória do homem do passado, antes da queda? Era maravilhoso isso aí. Agora, entende uma coisa aqui, mas um homem, nós sabemos disso, na pessoa de Adão, ele fez algo que comprometeu a sua natureza. E esse comprometimento, ao longo da história desse livro, conta que isso durou quase 4.000 anos. Entende? Para que então Deus chegasse no devido tempo, como está escrito lá em Gálatas 4, verso 4, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, já com um propósito, para libertar o homem definitivo. Escuta isso, e essa é a grande questão, é uma questão de natureza. Então veja só algumas implicações, sabe para que a gente bota assim dividido para você pegar isso, mas tem algumas implicações dessa morte, da separação, da perda da natureza de Deus quando Adão se comprometeu comendo do fruto que não podia comer. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, verso 15 até 17 está lá. E o que acontece então? O homem perde 3 coisas. Isso aqui é a análise para você entender, isso tem que estar no teu coração. Ele perde 3 coisas, ele acaba se tornando 2. Que coisa, hein? Que perda. Vamos lá, vamos dar uma lida sobre isso aí. Primeira coisa, põe lá. Ele perde a natureza divina que residia nele. Porque Deus disse, cara, você vai morrer. Se você comer, você vai morrer. Que morte é essa, pastor? A morte espiritual. Afastamento da natureza de Deus do ser humano. Não me pergunte, mas o homem ficou sozinho. E a gente ensina isso aqui na escola bíblica, que a maior aberração que existe é o homem sem Deus. O mundo não entende isso. É cego pelas trevas. Há dentro dele um vazio tremendo que ele tenta preencher com uma das mais variadas coisas, trabalhando demais, tentando ganhar dinheiro demais, divertimentos, toda sorte de qualquer coisa, para esquecer um negócio que está dentro dele, que é um vazio. Dentro do espírito dele. Está faltando a outra metade, se é que eu posso dizer assim. Né? Então ele perde. Olha a primeira perda dele, ele perde tudo, né? Ele perde tudo, põe aí do lado, ele perdeu tudo. Ele perdeu Deus, a sua natureza. Uma outra coisa que ele perde, interessante que isso aqui está nos versos que eu vou te dar, anote aí. Romanos capítulo 5, verso 12, e 1 Coríntios 15, 22, eu leio. Romanos 5, 12, e 1 Coríntios 15, 22 diz assim, esses versos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, através de Adão, do erro de comer o fruto, e pelo pecado a morte, e Deus disse, olha, se comer, vais morrer, morte espiritual. Não estou falando do contexto físico, o homem então passou a morrer fisicamente por causa disso, porque o teu corpo foi criado para bater, para viver para sempre, hein? Escuta, gente, olha aqui, olha para cá, não estava no coração de Deus envelhecimento. Quando tu sair daqui, tu vai ficar novinho de novo, aleluia. Os carecas digam aleluia, vai voltar o cabelo aí, gente. Entendeu? Tu vai, não? Marcelo, caramba, gente. Você vai olhar assim, sou eu, no Manais. Ué, pra você ter uma ideia, outro dia eu ganhei aqui do Rodrigo da igreja um quadro mostrando a genealogia de Adão até Jesus. E a gente sabe disso, né? É só você estudar um pouquinho que você vai ver. Adão viveu 900 anos, cara. Imagina. 900 anos. Deus teve que começar a reduzir. Porque se ele não reduz, a máquina foi criada para durar, rapaz. Graças a Deus, hein? Bom, esse é um detalhe. Ok. Em 1 Coríntios 15, 22, diz assim, porque assim como em Adão todos morreram, olha aí, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, aleluia. Já é o nosso caso. Não tem que discutir. Uma outra perda que o homem sofreu é essa aí, ele perde a vida de relacionamento que ele tinha com Deus. Efésios capítulo 2, verso 13, mas agora em Cristo Jesus, é o nosso caso,
Nós que estávamos longe, afastados de um relacionamento, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Diga aleluia. Não tem como o homem ter um relacionamento vivo com a pessoa de Deus se ele não é vivo espiritualmente. Daí você entende João capítulo 4, quando Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas tem que estar vivo para poder adorar e louvar a Deus. Um verdadeiro adorador, aquele que tem relacionamento com Deus, ele tem que estar vivo. Uma terceira coisa, vamos caminhando, essa jornada é boa, que ele perde. Eu falei 3 coisas. Aí diz que ele perde, isso é o detalhe que eu quero continuar, ele perde aquilo que foi dado a ele. E agora veja que coisa interessante que a gente vai conversar sobre isso, porque todo domínio e autoridade, escuta isso, olhem para cá, todo domínio e autoridade está atrelado a uma natureza. Não é algo assim do nada, que Deus idealizou isso e diga: está aqui o cetro para você dominar, ou para você exercer autoridade, te dou esse cargo. Não é uma questão de cargo, você tem que entender isso. Não é uma questão de inteligência, hein? Eu vi que você é inteligente, ele falando para o homem, então eu vou te colocar nesse cargo de autoridade. Não é cargo. A autoridade do homem e o domínio está debaixo da sua natureza. Escreve isso aí, você vai escrever mais coisas. Então, uma quarta coisa no contexto de se tornar. Vamos falar mais sobre isso aí. Essa é uma área boa que eu quero te dizer. Mas quarta coisa, eu disse, então ele perdeu 3 coisas e ele se torna 2. Primeiro, ele se torna. Não é uma questão de desejo não, hein? Não, que é isso? Não quero isso aí. Não, isso aí não faz parte da minha vida. Não, isso aí não é uma questão dele aceitar ou não. Não é uma questão de opção. Ele não tem mais domínio, ele não tem mais autoridade. Ele se torna, é importante isso, ele se torna um escravo da vontade de Satanás. Assim eu era, assim você também era. E não sabíamos. E a gente achava que a gente estava na maior tranquilidade, é comigo mesmo, dono do meu nariz, eu governo a minha vida, eu sei o que eu faço o que eu quero e tal. E não sabia que eu estava debaixo de uma escravidão. Não tem opção. Nós não lemos no verso lá, se Adão pecou, todos pecaram. Isso foi transferido. Então ele foi o primeiro, escuta, ele foi o primeiro a se tornar escravo da vontade de Satanás, os outros vieram como descendentes. É interessante isso, né? Você tem uma pessoa que é escrava, pelo menos no tempo antigo da escravidão, quando nascia um escravo naquela casa, ele continuava escravo, ele não era livre não. Ele era um nascido escravo. Aí daqui a pouco ele crescia, nascia mais, era escravo. Ele nunca, então o direito dele de nascimento, quando chegou um novo, não tem direito de liberdade, ele nasceu debaixo da escravidão. É simples falar isso, né? Mas é assim que funciona. Daí a coisa mais tremenda de que nós saímos da escravidão quando Jesus chegou, gente. E ele fez uma obra na cruz do Calvário, ele proclamou, olha aí, libertação aos cativos. Lei áurea, né? Proclamação da libertação aos cativos, pronto. Mas é incrível que isso tem que ser anunciado, sabia? As pessoas não sabem disso. Elas não sabem o quanto Deus já libertou. A obra libertadora já foi feita. Nós temos que anunciar as boas novas. Pastor, então o inferno está trabalhando nesse mundo que as pessoas desconhecem. É exatamente isso. As pessoas desconhecem. Olha só que legal. É Hebreus capítulo 2, eu vou ler para você, só anota. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. E Efésios 2, 1 e 2. Verso 1 e 2. Então eu leio. Hebreus, por sua morte destruísse, a respeito de Jesus, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar-se a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E olha, deixa eu te falar, não é só, escuta aí, você tem que pegar isso, não é só uma questão de vida física sobre a face da terra.
Porque aquele que não desconhece essa verdade e não recebe a Jesus, ele continua preso a Satanás para a eternidade. Essa é uma verdade da palavra. Mas a gente não precisa anunciar isso para as pessoas para atemorizar. Porque para muitos, se você for falar sobre isso, ele vai até rir de você, porque vai dizer que o diabo não existe. Ainda tem muito cristão aí falando bobagem que o diabo não existe. Tem que ter uma paciência, rapaz. É muita ignorância, não é verdade? No meio da própria igreja, que papo é esse, gente? E como as coisas são decididas aqui na terra, né? Alguém lembra da Lucas capítulo 16? Onde aquela história que Jesus conta do rico e do Lázaro, e os dois morrem, e o outro pede lá, manda alguém até minha casa para avisar, para não vir para esse lugar, que aqui não tem churrasco, aqui não tem nada de bom, aqui avisa meus irmãos que eles estão numa furada. Vamos falar, eles têm os profetas, que eles possam ouvi-los. É por isso que está sendo anunciada a pregação da liberdade do reino, de maneira contínua, e a gente faz esse trabalho, para que as pessoas recebam, mas ninguém vai vir lá de baixo para chegar, não vem para cá não, tchau, bum. Ele não vai vir aí aparecer e voltar para o buraco, gente, para o abismo, né? Ok, então Efésios diz assim, estando vós mortos, estávamos, nos nossos delitos e pecados, verso 1, nos quais nós andamos outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então nós éramos escravos. O homem então se tornou escravo da vontade de Satanás. No passado, né? Nossa vida não está mais nesse contexto. Agora veja, 5. Ele também se tornou um participante, isso aqui é pior ainda, da natureza do diabo. Interessante que isso está na palavra. E nós vemos lá, por exemplo, em Efésios capítulo 2, no verso 3, uma declaração a respeito da natureza. E éramos, por natureza, Paulo diz, filhos da ira. Ó. E éramos o quê? Por natureza. Jesus também fala para o seu próprio povo, quando ele vem. Mas é óbvio, a sua obra não tinha sido realizada, então todo ser humano estava atrelado à escravidão de Satanás, da sua natureza. Quer ver? Abra lá, isso aí é legal para você ver. Está lá em João capítulo 8, no verso 44, Jesus está tendo uma conversa amigável com os fariseus, e eles estavam desesperados para pegar Jesus na esquina, e Jesus manda ver na lata, olha, vós sois do diabo. Interessante, né, gente? Olha que legal. Jesus não fala isso para as pessoas, mas ele fala para os fariseus, os religiosos, os caras que não estavam abertos para essa mensagem libertadora. Nunca estavam agarrados a uma tradição, aquilo incomodava. Você sabe por que crucificaram Jesus? Porque estava escrito nas estrelas, pastor. Não, estava escrito em qualquer lugar, desde a fundação do mundo estava escrito isso. Eu vou te falar por que crucificaram, porque está escrito nos evangelhos. Por que eles armaram um planinho lá para crucificar Jesus? Por inveja. Está escrito por inveja. Porque Jesus trazia uma palavra, juntava uma opção de gente, eles vinham falar, ninguém aparecia. Entende? Inveja. Inveja. Por que a gente não faz essa obra que ele faz? Por que inveja. Aí diz então, vós sois do diabo. Aí Jesus ele não faz aqui um complemento, né, porque ele estava emocionado ao ponto de dizer uma palavra assim. Ele diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai. Se é pai, tem a natureza do pai. Vocês são do diabo, que é o vosso pai. Então você é o quê? Diabinho, filho do diabo. Por natureza, é isso que ele está querendo dizer. Natureza, gente, natureza. Isso aqui que a gente está conversando, a gente pode rir, mas olha, eu vou te falar, uma boa parte da igreja do Senhor desconhece isso aqui. Então eu quero fazer uma pergunta. Qual é a relação na vida do homem entre a sua natureza e seu domínio, no contexto de exercer autoridade?
Porque aqui a igreja agora precisa ela trabalhar dessa maneira. Bom, eu sei, pastor, a minha natureza, eu sou nova criatura, Jesus restituiu na minha vida, eu sou filho do meu Pai, corre nas minhas veias espirituais, o DNA do meu Pai, aleluia, sou filho do Deus Altíssimo. Beleza. Mas só que, como eu falei para vocês, está atrelado à autoridade e o domínio à natureza. Então está lá em Gênesis capítulo 1, lá no verso 28, dizendo que Deus deu ao homem domínio, na condição inicial, antes dele se afastar. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.